Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos dia 12 de julho de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? E bora pra cima então, pessoal. Quarta-feira uma grade recheada, uma grade excelente para fazermos boas apostas. Venho trazer aqui 16 análises, 16 palpites para fazermos boas entradas. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de segunda-feira. Não foi uma segunda-feira muito boa. Tivemos 8 palpites aqui, conseguimos acertar apenas 5. E infelizmente o nosso bilhete pronto e o nosso bilhete ousado deixou de bater. Infelizmente quebrou uma sequência boa que nós estávamos. Mas por isso que eu digo que a gente tem que sempre manter a gestão de banca para sempre estarmos lucrando. Vamos dar início aos jogos de quarta-feira aqui então? Bom, então para começarmos, vamos aqui na Coreia do Sul, temos esse confronto muito interessante entre Ulsan Hyundai versus Incheon United às 7 horas da manhã. Classificação dos dois. O Hyundai é o primeiro colocado da competição em 21 jogos, tem 17 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas, já fez 45 gols. Já o Incheon é apenas o nono colocado em 21 jogos, soma apenas 5 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Nós temos de interessante aqui. Hyundai não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10. Incheon não perdeu em 8 das últimas 10, só que não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Uma equipe que empata muito. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito nesse favoritismo do Ulsan Hyundai. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele nessa partida. Outra partida interessante aqui na Coreia do Sul, confronto entre Suwon Blowings versus o Pohang às 7h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Pohang é o segundo colocado em 21 jogos, tem 10 vitórias, 7 empates, soma apenas 4 derrotas. Já a equipe do Suwon, última colocada da competição, em 21 partidas soma apenas 2 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. O que nós temos de interessante? Suwon não ganhou nas últimas 8 partidas e o Pohang não perdeu em 8 das últimas 10. Então não tem pra onde fugir, mesmo jogando fora de casa. Vamos aproveitar essa excelente odd e buscarmos a dupla chance para o Pohang neste confronto. E ainda aqui pela Coreia do Sul, confronto entre o Seoul versus o Suwon City às 7h30 da manhã. Classificação dos dois. Seoul é o terceiro colocado da competição, em 21 jogos já fez 33 gols, sofreu 23. Já a equipe do Suwon City é o décimo colocado, em 21 jogos já fez 24 gols, sofreu 42, sendo a pior defesa da competição. O que nós temos de interessante? Seoul marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8. Já o Suwon City marcou gol nas últimas 6 partidas, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou nas últimas 5, ambas marcam sim nas últimas 6 e o mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Dois times aqui com ataques muito bons e o Suwon que sofre muitos gols. Quero buscar aqui o mais de 1 gol e meio para essa partida, mas é uma partida muito interessante para quem quiser buscar mais de 2 gols e meio. E para fecharmos aqui na Coreia do Sul, confronto entre o Daejeon versus o Jeonbuk às 7h30 da manhã. Classificação dos dois. Jeonbuk é o quarto colocado em 21 jogos, já fez 26 gols, sofreu 18. E a equipe do Daejeon, a equipe talvez mais over da competição, é o sexto colocado em 21 jogos, já fez 32 gols, sofreu 33. E nós temos de interessante. Daejeon não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas, e ambas marcam sim bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já o Jeonbuk não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7 e o ambas marcam não em 7 das últimas 10. E para este confronto aqui acredito muito que será jogo para gols, porque o Daejeon jogando em sua casa é uma equipe que se expõe muito, que faz bastante gols e sofre bastante gols. Quero buscar aqui o mais de 1 gol e meio para essa partida. Vamos agora aqui de campeonato chinês, confronto entre o Meizu Keija versus o Beijing Guan às 8h35 da manhã. Classificação dos dois. Beijing é o sexto colocado da competição, em 15 jogos a equipe já fez 28 gols, sofreu 19. Já a equipe do Meizu é o 12º colocado, em 15 jogos já fez 20 gols, sofreu 27. Duas equipes muito over gols. O que nós temos de interessante? O Meizu sofreu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3.
Benjin Guan marcou gol nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 6, o over 05 HT bateu nas últimas 10 partidas. Não tem pra onde fugir, duas equipes aqui muito over gols, vamos buscar mais de 1 gol e meio, mas é outra partida interessante para quem quiser buscar 2 gols e meio ou ambas marcam. Outra partida interessante aqui no campeonato chinês, confronto entre o Shang Yinxun versus o Wang Zhu às 8h35 da manhã. Classificação dos dois. Shang Yinxun é o oitavo colocado em 15 jogos, já fez 28 gols, sofreu 27. Já o Wang Zhu é o nono colocado em 15 jogos, tem 21 gols marcados e 21 gols sofridos. O que nós temos de interessante? Shang Yinxun marcou gol nas últimas 6 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 7, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 7, ambas marcam sim nas últimas 6. Wang Zhu marcou gol em 9 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Outro confronto aqui com duas equipes muito over goals, outro confronto que eu vou buscar mais de 1 gol e meio e é outra partida que quem quiser buscar 2 gols e meio, ambas marcam, tem muitas chances de bater. E agora vamos para a Islândia, temos o confronto entre o Valur versus o Fylkir às 16h15, vamos ver a classificação dos dois. O Valur é o segundo colocado em 13 partidas, tem 9 vitórias, 2 empates, são apenas 2 derrotas, já fez 35 gols. Já o Fylkir é o 11º colocado, penúltimo, em 14 jogos, tem apenas 3 vitórias, 3 empates e já soma 8 derrotas. A equipe já sofreu 33 gols. O que nós temos de interessante? O Valur marcou gol primeiro nas últimas 4 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10 ou mais de 1 gol e meio, bateu em 8 das últimas 10. Já o Fylkir marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou nas últimas 5, ambas marcam sim nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Valur, jogando em sua casa, vamos buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. E agora nós vamos aqui para o campeonato chileno, partida entre Coquimbo versus Curicó Unido às 20 horas. Classificação dos dois. O Coquimbo fazendo uma boa campanha, o quarto colocado em 15 jogos, tem 8 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já a equipe do Curicó é apenas a 14ª equipe, em 15 jogos tem 5 vitórias, 1 empate, já soma 9 derrotas. O que nós temos de interessante? Coquimbo marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, ganhou 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 6. Curicó sofreu gol em 9 das últimas 10, sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10 e o over 05 HT bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Coquimbo não irá perder, no máximo empatar. Quero buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Passando agora aqui para USL Championship nos Estados Unidos, confronto entre El Paso Locomotive versus San Antonio às 22 horas. Classificação dos dois. El Paso é o segundo colocado em 17 jogos, já fez 24 gols, sofreu 17. Já a equipe de Santo Antônio em terceiro colocado em 18 jogos, já fez 35 gols e sofreu 20. Duas equipes over goals. O que nós temos de interessante? Locomotive não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10 e menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o San Antonio marcou gol nas últimas 7, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10. O over 05 HT bateu nas últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 7 partidas. Quero aproveitar esse momento muito over gols do San Antonio. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. E agora vamos para os confrontos da Major League Soccer às 20h30. Temos o confronto entre New England Revolution versus Atlanta United. Vamos ver a classificação dos dois. New England é o terceiro colocado em 21 partidas, já fez 36 gols e sofreu 27. A equipe do Atlanta é a quinta colocada em 22 jogos, já fez 40 gols e sofreu 35. Vamos ver o que nós temos de interessante. New England Revolution marcou gol nas últimas 4 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5, ambas marcam sim nas últimas 5. Atlanta United não perdeu em 9 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 e o over 05 HT bateu em 8 das últimas 10. Outra partida para gols, dois times muito over gols, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio neste confronto. Ainda pela Major League Soccer, confronto entre o Kansas City versus Real Salt Lake às 21h30, classificação dos dois. Real Salt Lake é o quarto colocado em 22 jogos, já fez 30 gols, sofreu 31.
Já o Kansas City é o 10º colocado em 23 jogos, fez 28 gols, sofreu 32. Nós temos de interessante. Kansas City marcou gol em 8 das últimas 10, marcou gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Real Salt Lakers não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Mais um confronto aqui que eu quero buscar gols, mais um confronto muito interessante com duas equipes over gols. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para essa partida. E para fecharmos aqui na Major League Soccer, confronto entre o Vancouver versus Austin às 23h30, classificação dos dois. Austin é o 5º colocado da competição, em 21 partidas já fez 29 gols e sofreu 29 gols. Já o Vancouver é o 9º colocado, em 20 partidas já fez 32 gols e sofreu 29. Mais duas equipes aqui muito over gols. Que nós temos de interessante: Vancouver marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 7, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Austin marcou gol nas últimas 8 partidas e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 9 partidas. Mais uma partida que eu quero buscar gols. Vamos também entrar aqui no mais de 1 gol e meio neste confronto. E agora nós temos Copa Sul-Americana, confronto entre Patronato versus Botafogo às 19 horas. Que nós temos de interessante aqui: Patronato, uma equipe da 2ª divisão da Argentina, está no meio de tabela da 2ª divisão. O menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcou não em 7 das últimas 10. Já o Fogão, líder disparado do Campeonato Brasileiro, não perdeu nas últimas 7 partidas, marcou gol nas últimas 6, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito nesse favoritismo do Botafogo. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele nessa partida. Ainda aqui pela Sul-Americana, confronto entre Sporting Cristal versus Emelec às 21 horas, que nós temos de interessante. A equipe do Sporting Cristal, num excelente momento, não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 6. Já a equipe do Emelec não perdeu em 8 das últimas 10, só que também não ganhou em 8 das últimas 10. Ambas marcam sim, bateu em 7 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, quero buscar esse excelente momento do time peruano. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Sporting Cristal neste confronto. E agora vamos para os jogaços aqui de Copa do Brasil, começando no confronto entre Grêmio versus Bahia às 19 horas. Que nós temos de interessante: Grêmio marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 7 partidas, o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 7 partidas. Já a Bahia marcou gol nas últimas 6 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10, ambas marcam sim, bateu nas últimas 4 partidas. Primeiro confronto entre os dois foi 1 a 1 e como é quartas de finais, agora não tem mais para onde fugir. Quem sofreu gol vai ser obrigado a se expor para tentar pelo menos o empate e levar o jogo para os pênaltis. Acredito muito que será jogo para gols, quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. E agora, para fecharmos o dia, vamos para este jogaço entre Atlético Paranaense versus Flamengo às 21h30, também pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O que nós temos de interessante: a equipe do Furacão marcou gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 e o over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Flamengo, no momento muito over gols, marcou gol primeiro nas últimas 5, não perdeu nas últimas 5, o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Primeiro jogo entre os dois no Maracanã foi 2 a 1 para o Flamengo. O Atlético Paranaense será obrigado a se expor do jeito que o Flamengo gosta, vai puxar os contra-ataques, tem grandes chances de sairmos bastante gols. Quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio, mas é uma partida muito interessante para quem quiser buscar ambas marcam. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like pra quem curtiu o vídeo, ajudar a gente a crescer cada vez mais compartilhando com os amigos, pra gente trazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês. Uma ótima quarta-feira a todos e vamos de green!